apartamento novo. Exatamente. Mas, boa noite, meu nome é Wagner. Trabalho aqui na Bluesoft e hoje eu vou falar um pouquinho da experiência com o multitenant usando o Postgres no Rails. É um projeto pessoal que eu estou fazendo. Eu uso essa engine chamada Apartment, é muito boa para Postgres, fazer multitenant, funciona muito bem. O conceito dela é, como o nome já diz, é como se fosse prédio, sabe? Você ter seus apartamentos num prédio, e que seriam os tenants, e o jeito que você chega neles, o tipo, se é elevador, tipo, seu tenant faz, como que você chega, se é um elevador horizontal, se é vertical, parecido isso daí. Eu vou explicar melhor, mostrando que dá para entender melhor o conceito. Aqui na documentação já é bem explicativo, ele mostra bem como utilizar os comandos para você criar um tenant. Mostra também como mudar, você pode forçar para mudar. E o esquema do elevador que eu falo é isso aqui. Você pode definir, por exemplo, ele vai mudar para o tenant usando o meu subdomínio. Então, por exemplo, o tenant é teste ponto alguma coisa, ele sabe que ele tem que ir para o teste. Você pode especificar domínios que você quer ignorar. Você pode mudar utilizando o domínio, então ele lê o domínio inteiro. Quando for esse domínio tem que ser tal tenant. Então ele pode pegar host hash, tem um monte de variações. Pode ser um genérico e você implementa como que ele vai tratar o URL. Mostra aqui as configurações, você pode excluir modelos também. Então, persistir esquemas também tem como. Vou mostrar aqui um pouco de como está no meu. Basicamente você define na configuração qual o elevador que ele vai usar. No meu caso está usando um customizado, então você pode falar que você pode alterar a lógica. Então ele tenta alterar o banco de dados, se existir, se não existir ele simplesmente retorna um 404. Por padrão, vou mostrar aqui a URL, então aqui eu tenho essa URL. Então basicamente ele vai tentar achar um esquema no Postgres com esse nome, teste. Então aqui no Postgres, se olhar, não tem nada, na verdade tem porque eu não atualizei, peraí. Que não tem o teste. E é bem fácil justamente por causa disso, porque não fica num banco, fica na mesma base. Se olhar, eu estou na mesma base, só que com esquemas diferentes dentro dela. Se fosse um que existia, vou demonstrar aqui esse aqui que é dev, existe lá, se carregar, ele traz. Para esse meu caso, ele já funcionaria se eu colocasse só o primeiro que ele mostra aqui para o subdomínio. Ele já iria saber o que fazer. Por que eu coloquei um customizado? Justamente porque eu queria tratar a mensagem. Por enquanto ele só fala que é inexistente, mas a ideia é mostrar uma outra tela, customizar. Então por isso que eu tive que criar um customizado. Nas configurações, essa parte você consegue falar quais os bancos de dados que ele considera como esquema. Então você pode excluir, por exemplo, não quero que ele rode migration ou que ele considere válido público. Então aqui você pode passar fixo uma lista de esquemas ou pode fazer dinamicamente. Eu tenho um helper aqui do próprio Postgres que faz a select nos esquemas, e aqui eu posso filtrar, desconsidera esse, desconsidera tudo que é information. Então automaticamente que ele vai criando. Se eu fizer ele já se integra com o Rake. Se eu fizer um db migrate, ele já roda as migrations em todos os tenants. Isso que é bacana também. Então você não precisa ficar rodando, rodar migration em cada tenant. Se der um migrate, ele vai fazer em todo mundo que veio nessa lista aqui que você configurou. Então todo mundo que veio. Esse persistent schemas é interessante também. Tem essa funcionalidade do Postgres, que é o Store, que é como se fosse um banco NoSQL dentro do Postgres. Só que você tem que habilitar uma extensão do Postgres, e você só pode habilitar em um esquema. Então, para esse caso aqui, eu tenho ela habilitada. Eu criei um esquema aqui, esse Store, só para criar essa extensão. Ela está vinculada com ele. E na hora de criar as colunas no banco, você tem que especificar qual é o esquema que está e qual é a extensão. E daí aqui na configuração dele eu falo que ele sempre vai utilizar esse esquema. Então vai ser sempre persistido, porque eu utilizo em todos os esquemas a extensão que está nesse esquema. E os modelos excluídos é o que eu não quero que ele coloque como... Não é por tenant.
é para todo mundo, é igual para todo mundo. Isso fica no esquema público. Então, tudo que eu inseri no terminal, se eu pedir, fizer um terminal.all em qualquer tenant, ele vai retornar, porque está no público. A mesma coisa para esse e para esse. Outra coisa aqui é como criar. Então, aqui eu uso, está meio misturado. Eu preparo o tenant com helper, que tem umas coisas que tem que fazer load no início. Você pode forçar, que nem nesse caso aqui, fazer o switch do tenant na mão. Então você pode, se precisar, que, ao invés dele identificar, que ele já identifica no início, mas eu quero mudar, forçar a mudar, você pode fazer em qualquer ponto, inclusive por bloco, que nem esse caso aqui, ele já cai nesse controle pelo público, aí ele vai procurar um tenant e vai fazer um switch. Ele tem uma lógica aqui para definir um tenant, porque é a primeira vez que o cliente conecta, ele vai definir para onde que tem que ir usando uma hash. Migrations, no meu caso, tem esse esquema que você consegue rodar sozinho, só que eu criei um rake customizado para poder alterar, ter mais controle de como que ele vai rodar, mas poderia fazer tranquilo. E é isso. Eu vou mostrar só o funcionamento criando, para vocês verem como não é mentira. Então tenho aqui o teste, não tem nada, tenant inexistente. E aqui eu tenho o que eu falei do público, que é o que eu estou usando como admin. Então posso vir aqui e falar, eu quero um novo, vai ser teste, vou mostrar aqui no banco não tem ainda. O nome do administrador, quem vai receber o e-mail. Beleza, já criou. Então nisso ele já criou, já fez as migrations, criou tabelas com base no arquivo de esquema que o Rails gera. Então ele pegou tudo isso aqui e replicou no novo esquema. Então se vir aqui e recarregar, já existe, já tem as tabelas. Poderia já colocar seeds lá nesse script de load. E daí se carregar, já aparece. Consegue logar normalmente. Tá vendo? Não tem nada. Então eu tenho aqui um dev, tem produtos, nesse outro aqui não tem nada. Então é bem prático, bem fácil de utilizar. Eu já tinha feito isso uma outra vez com MySQL, usando o Rails também. Deu um pouquinho mais de trabalho, porque tinha que controlar mais na mão e tal, mas depois que eu mudei para o Postgres e usei esse cara aqui, bem melhor, bem mais prático de fazer. É isso aí.